Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu compartilho como é a minha rotina de estudos e algumas dicas que eu uso para manter a concentração e a motivação durante os estudos. A primeira coisa é ter um local para estudar, e não importa se é a mesa da cozinha ou um escritório, mas eu gosto de ter um local definido para já entrar no mood quando eu tô nesse ambiente com o meu material. Adicionar plantas, arte ou objetos decorativos no ambiente pode ser algo legal, já que estudos mostram que a presença de plantas reduz o estresse e a arte traz prazer, estimulando assim a nossa criatividade. Por isso eu gosto de personalizar o ambiente para tornar essa rotina de estudos mais agradável e eficaz. A iluminação também é um ponto muito importante, então se você puder, escolha um local com iluminação natural. Ela é importante para manter os níveis de vitamina D, ajuda a reduzir a fadiga ocular e melhora o humor durante a nossa rotina de estudos. A organização é um dos pontos fundamentais quando a gente fala sobre manter o foco e a concentração nos estudos. Para me ajudar em relação à organização do material que eu preciso estudar, eu gosto de usar o Notion, que provavelmente vocês já devem conhecer, e eu particularmente uso com a minha lista de tarefas e cronograma de estudos. Mas ele também é muito útil para a criação de nota, lista, tabela e outros tipos de documentos que facilitam o acesso e a visualização do conteúdo. Oi, meus amores, tô aqui terminando meu cafezinho e tô fazendo uma pausa nos estudos. Agora são 2h17, eu comecei os estudos à 1h. É sempre bom fazer algumas pausas durante o seu tempo de estudo pra dar uma descansada, liberar um pouquinho a mente do que você tá estudando, para poder voltar com tudo. Geralmente eu faço 2 horas de estudo, 1 hora, no meio dessa hora eu costumo fazer uma pausa de 10, 15 minutos para ir pegar um café e beber uma água, ir no banheiro, e aí eu volto, dou continuidade, e quando eu sinto que eu já tô um pouco mais cansada, eu faço uma outra pausa. Eu espero que vocês estejam apreciando as minhas dicas de estudo e bora continuar. Agora que eu terminei meu horário de estudos, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho que a primeira coisa essencial é ter disciplina. Não é todo dia que a gente vai querer sentar na frente de um caderno, de um livro, do computador e ficar horas e horas estudando. Então, a gente precisa ter disciplina e um objetivo claro do que a gente quer. Então, o meu objetivo eu quero entender como funciona a contabilidade aqui na França, e para isso eu preciso passar pelo processo de ler o livro, estudar, fazer os exercícios, enfim. E quando você for estudar, você precisa ter isso em mente. Qual é o seu objetivo com aquele estudo? O que você está buscando? Quando você tem clareza desse objetivo, é muito mais fácil você sentar a bunda na cadeira e fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto relacionado aos estudos que eu considero importante. A segunda coisa, depois que você tem o seu objetivo claro, é saber priorizar as tarefas. Quando a gente sabe priorizar as tarefas, a gente evita a procrastinação.
primeira coisa que você precisa fazer é ver o que você quer estudar, como isso funciona para você e dividir esse assunto, esse tópico, em pequenas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho um livro para estudar, então fica mais fácil. Então, eu quero ler o capítulo 1, ler o capítulo 2 e revisar. Então, você precisa quebrar esse assunto, esse tópico, em pequenas tarefas para você conseguir entender o que é prioridade para você. A partir de todas essas tarefas, você consegue montar um cronograma. E esse cronograma, ele precisa ser realista e claro. Eu sei que eu tenho 2 horas por dia disponível para estudar. Eu vou fazer meu cronograma baseado no tempo que eu tenho disponível. Tenho disponível das 7 às 9. Então, é nesse tempo que eu vou encaixar esse horário de estudos. Eu sei também que para mim funciona muito melhor estudar pela manhã. Então, perfeito. 7 às 9, maravilha. E aí eu vou encaixando essas tarefas dentro do meu cronograma. Então, na semana 1, por exemplo, na segunda-feira, porque eu quero estudar de segunda a sexta-feira e fazer uma revisão no sábado. Então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou começar pelo capítulo 1, e aí eu vou ler o capítulo 1, faço pausas, porque pausas são muito importantes, e eu sigo. Se eu já terminei de ler o capítulo 1, eu dou uma revisada, eu faço algum exercício. Se eu não terminei, eu continuo a leitura. E aí eu consigo ir encaixando os assuntos, os tópicos durante a semana, nesse período que eu tenho para estudar. E para evitar a procrastinação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro identificar o porquê dessa procrastinação. Quais são os motivos que te levam a procrastinar? O medo de fracasso, a falta de motivação, a ansiedade. O que está te levando a procrastinar? Isso é muito importante para a gente poder burlar essa procrastinação. Então, a partir desses motivos, a gente vai criar uma estratégia para poder passar por cima disso. Então, como eu já falei, o cronograma é muito importante, você ter uma visão clara das suas tarefas, definir essas tarefas, quais são as tarefas mais importantes, as urgentes, colocar isso em primeiro plano para você passar por isso logo. Você precisa também o quê? Encontrar fontes de motivação. E aí tá o que eu falei antes para vocês sobre o objetivo claro. O porquê que você tá fazendo isso. Eu acho que só de você já saber o porquê já te dá uma motivação para continuar estudando. Outro passo importante, você tem que encontrar qual a forma de trabalhar que se adequa mais à sua personalidade, que se adequa mais a você, e a partir daí você vai sentir as coisas caminhando. Então essas são as minhas dicas, esses são os meus insights sobre estudo, sobre rotinas de estudo, como você pode ser mais eficiente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, comenta aqui pra mim como tá o seu planejamento de estudos, a sua rotina de estudos, se você tá estudando alguma coisa, o que você tá estudando e por que você está estudando isso. Porque é muito importante a gente ter esse objetivo bem claro. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!